Seu dispositivo acaba de se conectar com uma frequência estranha e especial. Uma frequência de outro universo. Já é tarde demais para desistir. E você não vai querer desistir. ZY7 Além. Esta é a frequência 7 Além. A gente trouxe o horror de volta e você está embarcando em um ônibus sinistro para uma jornada para além dos limites da nossa realidade. Aqui, o impossível se torna possível, as sombras ganham vida e os mistérios do multiverso se tornam reais. Não perca a sanidade, segure-se em mim e prepare-se para encontros inexplicáveis. Experiências assustadoras de pessoas iguais a mim, iguais a você, pessoas que podem estar ao seu lado. Feche a cortina, apague as luzes, mas nunca, jamais fique só. Eu sou Luciano Milici, seu anfitrião, amigo, guia e protetor nessa madrugada interdimensional. O cara que trouxe o universo paralelo para a festa. A partir desse momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nessa madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. Querido Luciano, meu nome é Fábio Augusto, mas todos me chamam de Guto. Tenho 19 anos e sou aprendiz de poeta e escritor. Nunca publiquei nada, mas estou sempre treinando escrita. Esse meu relato aconteceu no ano retrasado, quando eu tinha 16 para 17 anos. É uma honra poder mandar essa mensagem para outro escritor, Luciano. Bom, vou contar o que aconteceu comigo. Eu poderia escrever um conto ou um livro sobre isso, mas estou tão triste e deprimido que eu prefiro contar esse relato real e seguir a minha vida só. Peça para os inscritos do seu canal comentarem e me darem conselhos, pois eu não sei mais o que fazer com a minha vida. Um dia, um daqueles parques de diversões itinerantes chegou na minha cidade. Foi bem legal. Tenho uma turma de amigos bem mista e divertida. Estamos vivendo muitas alegrias profissionais e acadêmicas e tudo é motivo para encontros e festas. O parque ficaria cerca de 15 dias na minha cidade. Para podermos conciliar a agenda de todos, acabamos conseguindo visitar o parque em um sábado, no penúltimo final de semana em que ele ficaria lá. Assim que o sol começou a se pôr, as luzes coloridas do parque se acenderam, transformando a paisagem num cenário muito alegre. Os risos das crianças, o som das músicas, das atrações e o cheiro da pipoca criaram uma atmosfera bem divertida para a gente. Particularmente, eu estava louco para conhecer alguém. Eu nunca havia namorado e eu estava bem aberto a um relacionamento. Todos os meus amigos já haviam tido uma namorada ou duas, mas estavam todos solteiros ou apenas enrolados naquele momento. Logo que entramos no parque, vimos vários grupos de garotas da cidade. Outros amigos também estavam lá, além de vários rostos conhecidos. Começamos a circular e a gastar o nosso já limitado dinheirinho. Tinha uma senhora vestida de vermelho logo na entrada, com um lenço na cabeça e várias moedas douradas penduradas nessa fina bandana que ela usava na cabeça. Ela também usava largos brincos que deixava claro que estava tentando imitar a imagem clássica de uma cigana. Ela estava em pé, chamando todo mundo para ir até a tenda dela.
tinha uma placa escrita com o nome dela, Zara Zingara Estrela, Oráculo de Roma. Obviamente ignoramos a mulher, mas tinha muita gente pegando uma senha com ela. Foi quando eu percebi, Luciano, uma garota de cabelos castanhos e sorriso contagiante que parecia iluminar todo o parque. A garota era linda, estava com mais 2 amigas e um garoto mais novo. Eles estavam se divertindo também. Eu evitei mostrá-la aos meus amigos e eu te confesso que foi por medo de concorrência. Principalmente porque eu acho que olhei tanto para a menina que ela acabou percebendo e me olhou também. O olhar dela me gelou inteiro. Era simplesmente o meu sonho de mulher, Luciano. Ao longo do dia, eu a vi em várias atrações do parque. E quando eu não a via, eu a procurava insistentemente. Ela estava sempre rodeada daquelas pessoas, mas, por algum motivo, seus olhos pareciam procurar algo, ou alguém, no meio da multidão. Quando nossos olhares se cruzavam, eu sentia um frio na barriga e um calor no rosto. Era como se o tempo parasse por um instante. Enquanto os meus amigos e eu explorávamos o parque, entre risadas e gritos de emoção, eu não conseguia evitar de olhar para ela. E, para minha surpresa, várias vezes ao virar para observá-la, nossos olhares se encontravam e ela sorria timidamente, como se estivesse tão encantada quanto eu. A noite chegou. As luzes dos brinquedos refletiam nos seus olhos, que brilhavam como estrelas. Mesmo com toda a diversão ao meu redor, meu coração batia mais rápido toda vez que eu a via. Eu sabia que estava me apaixonando por aquela garota misteriosa. Ela parecia estar se divertindo tanto quanto eu e nossos olhares furtivos, trocados ao longo do dia, faziam com que tudo ao nosso redor se tornasse ainda mais mágico. Eu não podia deixar de imaginar como seria incrível conhecê-la melhor, mas, por enquanto, eu estava satisfeito apenas em observá-la, aproveitando cada momento daquele dia inesquecível no parque de diversões. Eu confesso que eu sempre fui tímido, romântico e sonhador, e isso sempre me atrapalhou mais do que me ajudou. Tenho certeza que os meus amigos menos emocionados que eu já teriam se aproximado para conversar com ela. No dia seguinte, eu mal podia esperar para voltar ao parque de diversões. Eu não estava nem aí para os brinquedos. Eu queria tentar reencontrar aquela garota, mas tinha quase certeza de que não haveria mais. Principalmente porque ninguém vai 2 dias seguidos a um parque de diversões. A minha cidade não é tão grande, mesmo assim, eu nunca havia visto aquela garota por ali, e isso também me intrigava. Será que ela era de outra cidade? Acordei cedo e logo mandei mensagens para a galera, para os meus amigos, combinando o nosso reencontro e passeio no parque novamente. Todos queriam voltar ao parque porque era uma diversão barata e que logo acabaria, logo iria embora, pois o parque sairia da nossa cidade após o próximo final de semana. Ao chegarmos, o parque parecia ainda mais vibrante que no dia anterior e eu não conseguia tirar da cabeça a garota dos cabelos castanhos e sorriso encantador. Depois de algumas horas explorando novamente as atrações, finalmente eu a avistei perto do carrossel. E não é que realmente ela havia ido mais uma vez ao parque, assim como eu? Tomando coragem, eu me aproximei e a cumprimentei com um sorriso. Eu disse algo como: "Oi, tudo bem? Meu nome é Guto." Eu estava bem nervoso. E eu me lembro de ela responder algo como: "Oi, Guto, tudo bem? Eu sou a Laura." Mas o que mais chamou a minha atenção foi aquele sorriso que havia me conquistado à distância no dia anterior. Eu imaginei que eu não conseguiria passar daquele "Oi, como vai?",
Mas, estranhamente, a nossa conversa fluiu muito bem. Ela me deixou muito à vontade e ela também parecia ser tímida. E também parecia que eu a deixava à vontade. Conversamos bastante sobre o quanto estávamos gostando do parque e sobre como havíamos notado um ao outro no dia anterior. Laura era muito engraçada e também ria de mim. Era muito inteligente e gostava dos mesmos assuntos que eu. Ela tinha um brilho nos olhos que me encantava cada vez mais. Decidimos passar o dia inteiro juntos, explorando todas as atrações e descobrindo coisas novas um sobre o outro. Rimos muito nos brinquedos e atrações, compramos comida e tudo mais. Cada momento ao lado de Laura era mágico e parecia um filme. Ela me contou sobre seus hobbies, seus sonhos e suas histórias, e eu fiz o mesmo. Era como se já nos conhecêssemos há muito tempo. À medida que o dia passava, nossos sentimentos se intensificavam e a conexão entre nós ficava cada vez mais forte. Muitas coisas entre nós eram semelhantes e outras chegavam a ser idênticas. Nós morávamos em bairros próximos, apesar de nunca termos nos visto. Ela estudava em uma escola diferente que eu não conhecia muito bem, e ela, por sinal, também não conhecia a minha escola. Nós não tínhamos amigos e nem conhecidos em comum, porém frequentávamos quase os mesmos lugares. No final do dia, decidimos visitar a Casa de Espelhos, uma das atrações mais intrigantes do parque. Ao chegarmos na entrada, vimos algo muito engraçado. Logo na entrada do labirinto, havia 2 estátuas de madeira. Dessas estátuas de parque, sabe? Com o mesmo estilo dos cavalos de carrossel e coisas assim. Essas estátuas simbolizavam um casal de jovens, um rapaz e uma garota. Eles estavam se olhando, um de frente para o outro, e estavam presos a uma base oval que parecia ligá-los, e as tintas que cobriam essas estátuas pareciam estarem desgastadas. O mais interessante é que, sem precisar usar muita imaginação, dava para relacionar a figura daquele casal comigo e com a Laura. O que quero dizer é que a estátua de madeira do rapaz, eu acho que lembrava muito a mim mesmo. E a da garota era bem, mas bem parecida com a Laura. O mesmo tom de cabelo, o mesmo corte. Só que as estátuas usavam roupas antigas, como se representassem pessoas dos anos 1950. Claro, não eram idênticas a gente. Tinham até muitas diferenças, mas simbolizavam nós dois. Eu achei aquilo sensacional. Claro que não era a gente, mas parecia muito. Comentei com a Laura e brinquei dizendo que era o nosso destino. Ela concordou. Nós tiramos várias fotos, de celular mesmo, ao lado das estátuas, fazendo graça. Entramos na casa de espelhos onde nossos reflexos se multiplicavam e se distorciam de maneiras hilárias. Estava sendo o final perfeito para um dia perfeito. Mas eu acabei tendo uma forte dor de cabeça e Laura também, provavelmente ocasionada por algum dos muitos doces e porcarias geladas que nós consumimos, além de um pouco de chope duvidoso que nós bebemos. Ainda assim, tudo estava bem. Antes de nos despedirmos, trocamos nossos números de celular e prometemos manter contato. Nos abraçamos e eu senti um calor reconfortante em seu abraço. Falei para ela que o dia tinha sido incrível e ela concordou, sorrindo. Eu não aguentei e a beijei. Foi um sonho. Foi maravilhoso. Enquanto caminhava para casa, eu não conseguia parar de sorrir. Eu já estava sozinho, andando na rua, e dizendo para mim mesmo que aquele tinha sido o dia mais feliz da minha vida. Havia dezenas de mensagens dos meus amigos me xingando no celular por eu ter sumido.
Aquele parque de diversões itinerante havia me dado mais do que momentos de diversão. Ele me trouxe Laura e a possibilidade de algo ainda mais especial no meu futuro. No dia seguinte, eu acordei ansioso para conversar com Laura. A noite anterior tinha sido mágica e eu não via a hora de continuar a nossa conversa. Peguei o celular e digitei o número que ela havia me passado. Após alguns toques, uma voz masculina atendeu. Alô? Disse a voz do outro lado da linha. Eu me confundi achando que poderia ser algum parente dela, mas quando eu perguntei por Laura, o homem respondeu que não havia nenhuma Laura naquele número. Eu tinha anotado o número errado. Eu adicionei o número no WhatsApp para checar e realmente a foto do perfil era de um caboclo pra lá de feio. Passei o resto da semana tentando não pensar muito nisso, mas era difícil. A ideia de que eu poderia ter perdido a chance de falar com Laura me incomodava demais. Meus amigos notaram a minha mudança de humor, mas eu mantive o motivo em segredo. Eu decidi que eu esperaria até a próxima sexta-feira, quando o parque abriria novamente, e tentaria reencontrá-la. Será que ela voltaria ao parque? Será que ela estava brava por eu não ter contatado ela? Ou pior, será que ela tinha me dado o número errado de propósito? Se não fosse em período de férias, eu iria à escola dela no horário de saída. Eu tinha amigos de amigos que podiam estudar lá de repente e saber onde ficava essa escola, mas seria terrivelmente vergonhoso perguntar por ela para terceiros. Eu passei a semana procurando em redes sociais, mas eu não sabia o sobrenome dela. Eu não sabia quase nada. Finalmente, a sexta-feira da outra semana chegou, a última sexta-feira em que o parque ficaria na minha cidade. Eu me arrumei rapidamente e corri para o parque com a mesma ansiedade e esperança que eu senti no primeiro dia. Percorri o parque inteiro procurando Laura, até que eu a vi perto do carrossel, o mesmo lugar onde nós havíamos nos encontrado pela primeira vez. Quando ela me viu, seu sorriso não foi tão radiante quanto antes. Ela parecia chateada. Eu falei, oi Laura, tentando soar animado. E ela respondeu, oi Guto, com um tom que denunciava decepção. E ela continuou perguntando, por que você não me procurou? Ela me olhava diretamente nos olhos, e isso até aqueceu meu coração, porque me mostrou que ela tinha esperança de falar comigo. Ela estava tão empolgada quanto eu. Eu expliquei rapidamente a situação, dizendo que acreditava ter anotado o número errado e que um homem havia atendido quando eu liguei. Ela franziu a testa, pegou seu celular e disse, confere aí, anotando o número novamente. Nós conferimos e percebemos que os números estavam corretos. Eu mostrei a ela a mensagem que eu havia enviado e a resposta que eu recebi do número errado. E ela disse, parece que houve algum erro estranho, provavelmente da operadora. Mas, após essa conclusão, eu percebi que ela também ficou mais aliviada. Para garantir que não haveria mais confusões, Laura anotou seu número novamente e pediu que eu mandasse uma mensagem naquele momento. Eu digitei rapidamente um oi, aqui é o Guto, e esperei. Segundos depois, o celular dela vibrou e ela sorriu. Ela me mostrou a tela com a minha mensagem e disse, funcionou, e curtiu a minha mensagem com um coração. E por falar em coração, o meu coração se encheu de alívio e felicidade. Eu até disse, ainda bem, eu estava preocupado que eu tivesse perdido a chance de falar com você. E ela respondeu, eu também fiquei chateada, mas agora está tudo bem. Quando a noite estava chegando ao fim, eu decidi perguntar para Laura se eu poderia levá-la para casa naquela noite. Ela sorriu, mas balançou a cabeça negando. Ela disse, olha Guto, obrigada, mas eu estou esperando meu pai vir me buscar. Na verdade,
eu não vou poder vir ao parque amanhã, mas se você quiser, você pode ir até a minha casa comer uma pizza com a gente, que tal? Eu concordei na hora e ela me explicou mais ou menos onde ela morava. E ela disse que ia me mandar a localização exata pelo celular no dia seguinte. Nós nos despedimos com um abraço apertado e combinamos de nos falar pelo celular no dia seguinte, para acertar os detalhes. No dia seguinte eu acordei ansioso e logo mandei uma mensagem para Laura, mas não recebi resposta. Liguei diversas vezes, mas a linha sempre parecia direcionar para outra pessoa, o mesmo cara, o caboclo feio de doer. E ele já estava de saco cheio das minhas ligações. Chegou a me bloquear para não receber mais mensagens românticas de mim. Invadi a frequência para te pedir um favorzinho de chocolate. Não se esqueça de curtir esse relato, se inscrever no nosso podcast, se inscrever também no nosso canal de YouTube e seguir a gente nas redes sociais. @oficial7além. Continue agora com o relato. Obrigadinha de morango. A frustração e a agonia voltaram novamente. Eu passei o sábado inteiro tentando contactar Laura, mas sem sucesso. A sensação de que algo estava errado só aumentava. Ao cair da noite, eu decidi que iria até o bairro próximo, o bairro dela, seguindo mais ou menos as instruções que ela tinha me dado de onde ficava a casa dela. Lá, eu poderia me virar, perguntar, encontrar a casa dela e ainda comer a tal pizza. Peguei a minha bicicleta e pedalei até lá. Quando cheguei, percebi que a rua indicada por ela era totalmente industrial, com grandes galpões e fábricas, mas sem nenhuma casa à vista. Meu coração batia mais rápido ainda e uma sensação de desespero começou a me dominar. Eu desci da bicicleta e procurei por alguém que pudesse me dar informações. Encontrei um senhor sentado em um banquinho em frente a uma porta de ferro de um galpão. Perguntei sobre a Laura ou sobre a família dela que pudesse morar ali, e o homem olhou para mim com uma expressão confusa e disse que não conhecia nenhuma Laura, não conhecia nenhuma família morando ali, que não havia. Ele até disse, olha, essa área é toda industrial, ninguém mora aqui. Eu ainda perguntei, tem certeza, senhor? E ele respondeu, mais ou menos, eu só trabalho aqui há 30 anos. Eu agradeci e me afastei, sentindo um peso enorme no peito. Pedalei de volta para casa com a mente cheia de perguntas e vazia de respostas. Quem era realmente Laura? Por que me deu um endereço errado? Tudo parecia tão perfeito, mas agora eu estava perdido em um mistério que eu não conseguia entender. Passei a noite em claro, tentando fazer sentido de tudo isso. Sabia que precisava de respostas e estava determinado a descobri-las, mas eu não sabia nem por onde começar. No domingo, acordei determinado a encontrar as tais respostas. Era o último dia do parque na minha cidade e eu precisava encontrar Laura novamente. Meus amigos se juntaram a mim, mas eu estava distraído, minha mente focada apenas em encontrar a Laura. Chegamos ao parque e desde o momento em que eu entrei, meus olhos procuravam por ela em meio à multidão. Era muito improvável que ela fosse para o parque novamente uma terceira vez, exceto se fosse para me encontrar, porque para se divertir seria impossível. Eu mesmo já não estava mais aguentando aquele lugar, não estava mais achando graça em nada. O dia passou rapidamente e eu comecei a perder as esperanças. Perto da hora de irmos embora, finalmente eu encontrei a Laura, perto de uma barraca de pescaria. Ela estava sozinha e parecia muito triste. Corri até ela, meu coração batia forte. Eu falei, Laura! Eu chamei e ela se virou. Ela me cumprimentou e disse, olha, eu não ia vir aqui hoje, mas eu achei que não seria justo ir embora sem te deixar notícias. Eu fiquei aliviado por ela estar ali, mas ao mesmo tempo preocupado com tudo que ela estava falando e a sua expressão.
Tentei explicar sobre o telefone e também comentei que eu fui na rua da casa dela, mas eu não encontrei. Eu disse que provavelmente eu tinha entendido errado a localização. Ela balançou a cabeça com lágrima nos olhos e falou assim: não tem nada a ver com o telefone ou o endereço. É algo pior, Guto. Nós não podemos mais nos ver, muito menos ficar juntos. Ouvir aquilo daquela garota foi um balde de gelo na minha alma. Eu já tinha fantasiado uma vida inteira ao lado dela, eu estava realmente apaixonado. Tentei argumentar, explicar o quanto eu queria ficar com ela, mas ela me interrompeu e falou: desculpa, eu também pensei que ia dar certo, mas não tem como mesmo. Então, nós nos beijamos. Foi suave e bom. Aquele foi nosso último beijo. Breve, mas cheio de emoção. Do nada, Laura se afastou e saiu andando. Eu a chamei de novo, mas ela saiu correndo. Eu corri atrás. Ela entrou na sala de espelhos e eu a segui, o coração batendo forte. Dentro da sala de espelhos, nossos reflexos se multiplicavam e eu quase a perdi de vista várias vezes. Eu a via em reflexos me olhando. Tentava chegar nela, mas era apenas uma imagem. Eu gritava e ela respondia. A voz dela vinha de vários lugares e ela dizia meu nome e ecoava. E eu também via o meu reflexo diferente nos espelhos. E eu tive a impressão de ver a própria Laura diferente, outras Lauras nos reflexos. Então a minha cabeça começou a doer, como naquela outra noite. E eu consegui me aproximar de Laura e eu implorei para ela me explicar o que estava acontecendo. Ela foi andando acelerada até a porta da sala de espelhos e eu a acompanhei. E ela falou: não é nada demais, apenas que é impossível. Eu ainda perguntei se ela tinha compromisso com alguém ou se não gostava de mim. Ela falou: não, muito pelo contrário. Eu gosto muito de você, mas não é nada disso. É pior. É impossível mesmo. Mas eu não sabia, Guto. Me desculpa. Antes que eu pudesse pedir mais detalhes a ela, ela se virou e correu para fora da sala. Eu saí da sala atrás dela imediatamente, mas, estranhamente, eu não a encontrei. Ela tinha evaporado. Fora da sala de espelhos, logo na porta, estavam meus amigos. Estavam rindo, conversando, e eles me viram e eu perguntei para onde ela tinha ido. Mas eles falaram que não viram garota nenhuma saindo. Eles ainda brincaram dizendo que não tinham visto mulher nenhuma comigo. E eu falei: ela é tipo assim, tipo essa estátua aqui, e apontei a estátua de madeira. De repente fiquei mudo ao perceber que só tinha uma estátua em frente à sala de espelhos. A estátua feminina. A estátua masculina, aquela que eu brinquei dizendo que se parecia comigo, não estava mais lá. Mas era impossível, pois ambas estátuas eram unidas pela madeira da base, como se fosse uma peça única. Onde tinha ido parar a estátua masculina? Fiquei olhando abobado, procurando a estátua masculina como se fosse uma memória falsa. Meus amigos me perguntaram o motivo da minha confusão e eu expliquei. É que além dessa estátua parecida com a Laura, tinha uma que parecia comigo. Olha aqui. Peguei meu celular para mostrar as fotos que tínhamos tirado. Realmente, nas fotos estavam lá eu, a Laura e a estátua feminina, mas não havia nenhuma foto da estátua masculina, como se ela tivesse sido apagada da realidade. Eu fiquei confuso, pois eu jurava que havia duas estátuas ali. Meus amigos, ao virem Laura nas fotos, elogiaram muito a beleza dela. Eu só perguntava: tá, ela é linda, mas cadê ela? Para onde ela foi? Ela saiu agora daqui. Olhei desesperadamente ao redor, mas não consegui encontrá-la. Senti uma mistura de frustração, tristeza e confusão. O parque, que antes parecia cheio de magia e alegria, agora parecia um lugar de mistério e dor.
Continuei procurando por Laura até o parque começar a fechar. Meus amigos, já cansados e de saco cheio, decidiram ir embora, mas eu fiquei. As luzes do parque começaram a apagar e os funcionários começaram a desmontar as atrações. Eu corri de um lado para o outro, descrevendo a Laura para todos que eu encontrava, mas a resposta era sempre a mesma. Você deve estar se referindo à estátua na casa de espelhos. Minha esperança começou a sumir, mas eu continuei a procurar. Alguns funcionários ficavam me dizendo, olha, já fechou, melhor ir embora. Até que, finalmente, uma figura misteriosa se aproximou de mim. Era a cigana, a tal Zara Zingara Estrela, oráculo de Roma, que eu tinha visto no primeiro dia. Com suas roupas coloridas e olhos penetrantes que pareciam ver através de mim, mas uma cara de cansada, ela veio até mim e falou coisas incríveis que eu vou tentar escrever aqui, mais ou menos pela minha memória. Ela disse: você está procurando por algo que não pode encontrar aqui, não devia ter encontrado e não pode mais encontrar. Eu perguntei da Laura e pedi para ela me ajudar a procurar, e ela falou assim: não dá. Você e a menina são de lugares diferentes, mundos diferentes. E não é uma força de expressão, é literalmente isso. Vocês são de mundos diferentes, mundos que nunca deveriam ter se cruzado, mas, infelizmente, se cruzam às vezes. Minha mente girava com perguntas, eu não entendia como assim mundos diferentes, eu não entendo. Ela então apontou para a casa de espelhos, que já estava toda apagada e sendo desmontada. E ela falou: o problema é esse parque. Não dá para eu te explicar porque ninguém aqui é cientista e ninguém nesses anos todos conseguiu explicar. Os mundos são paralelos e diferentes, mas esse parque, por algum motivo, é um lugar especial. Ele coexiste igualzinho nos dois mundos ao mesmo tempo. Eu não sei dizer se ele é idêntico aqui e lá, ou se ele está lá ao mesmo tempo que está aqui. Não sei. Não sei se faz sentido. Eu gosto de pensar que são reflexos, uma encruzilhada. São mundos espelhados um no outro, e o parque é o espelho. Mesmo eu achando que a mulher estava louca, ela estava dando uma explicação, pelo menos. Enquanto eu olhava para os lados, eu continuei ouvindo ela falando e eu só pensava em ver o rostinho de Laura novamente. Mas a cigana falou: a menina, a Laura, é de um lugar espelhado. Os mundos ficam em cima um do outro, como se fossem reflexos um do outro. Tudo é igual, mas também é diferente. Sabe aquela estátua? Aquela estátua da menina em frente à casa do espelho? No mundo dela, não existe aquela estátua. Tem a estátua do rapaz, apenas a estátua do rapaz. Aqui, no nosso mundo, só tem a da mulher. E quando você olhar e ver as duas, é que os mundos... Bom, você entendeu. A explicação tinha lógica, mas era loucura. Eu mal podia acreditar no que eu estava escutando. Aquela velha tinha passado do ponto. Eu comentei que nada daquilo era verdade, e ela respondeu: às vezes, os visitantes do parque caminham entre as duas dimensões sem perceber. Todo mundo aqui, todo o parque estava nas duas dimensões ao mesmo tempo. Laura e você se encontraram por acaso, mas infelizmente esse amor nunca vai poder se concretizar. Eu mesma expliquei isso para Laura mais cedo. Ela entendeu, embora tenha ficado tão triste quanto você. Acho até que um pouco mais. Nesses anos, viajando com esse parque, já passei por esse tipo de coisa muitas vezes. Então eu perguntei para tentar ter certeza, pois meu coração estava apertado. Eu perguntei: então nunca poderemos ficar juntos? Ela balançou a cabeça negativamente
e falou com firmeza: infelizmente não. E olha, eu descobri sozinha isso e da pior maneira possível. Uma maneira muito parecida com a sua, só que mais dolorosa, que eu prefiro não contar. Eu descobri que não dá para eles virem para cá para o nosso mundo e nem a gente ir para lá para o mundo deles. Só dá, se tivermos muita sorte, para nos encontrarmos aqui dentro, porque saindo do parque, os mundos são outros. Eu entendi o que ela havia dito, mas eu já estava achando aquilo uma loucura exagerada. Eu agradeci a cigana, pois todos do parque estavam me olhando com aquele olhar de você não vai embora não? Precisamos fechar tudo. Então eu saí dali, sentindo uma tristeza profunda. Enquanto eu caminhava lentamente para a saída do parque, eu olhei para trás uma última vez. As luzes estavam apagadas e as atrações já estavam sendo desmontadas. O parque, que havia sido o cenário dos dias mais felizes da minha vida, agora parecia um lugar abandonado que ficaria apenas na minha memória. Voltei para casa, o coração pesado e a mente cheia de perguntas sem respostas. Apesar da dor, eu sabia que a lembrança de Laura, as fotos que eu tenho dela e do nosso breve encontro ficariam comigo para sempre. Às vezes, o amor é assim, um encontro breve e intenso que deixa uma marca impossível de apagar em nossas almas, mesmo que sejam amores de outro universo. E assim, com um misto de tristeza e gratidão, eu aceitei que Laura e eu, de mundos diferentes, sempre seríamos reflexos um do outro, separados por um espelho invisível. E eu me perguntava, será que ela também pensava em mim? Será que ela também estava sentindo saudades? Onde será que ela estava? No dia seguinte, fui bem cedo ao terreno do parque e encontrei a caravana saindo. Falei com a velha cigana uma última vez. Eu entreguei para ela uma poesia que eu escrevi durante a madrugada. Eu sou escritor, eu adoro fazer isso. Foi uma poesia que brotou na minha cabeça. Afinal, eu havia ficado chorando por um amor que nunca acontecerá. Uma história de amor que nunca poderá existir. Então eu falei para ela, olha, se um dia entrar no parque uma moça muito parecida com aquela estátua de madeira que está em frente à casa de espelhos, entrega para ela esse papel. A cigana riu e concordou, e ela viu meu rosto triste e disse algo que eu não sei se foi para me consolar. Ela disse assim, Guto, o movimento aqui no parque, aqui na sua cidade, não foi tão ruim não, foi bom. Por isso o proprietário disse que talvez, se der, o parque talvez volte aqui para sua cidade daqui uns 3 ou 4 anos, talvez 5, não se sabe. Se isso acontecer aqui, desse mundo, é porque também está acontecendo lá, no outro mundo. Quem sabe Laura também não torne a visitar o parque quando ele voltar. Eu acompanhei a caravana ir embora entre lágrimas. Será que Laura viria me ver? Será que ela me esperaria todo esse tempo? Será que eu a esperaria para um reencontro de alguns dias? Só o tempo poderá dizer, Luciano. Eu te conto daqui 3 ou 4, talvez 5 anos. Enquanto isso, coloco abaixo aqui nesse e-mail o poema que eu escrevi naquele bilhete para Laura. Nos reflexos de um parque encantado, encontrei um amor que parecia tão certo. Entre risos e luzes, um brilho alado. Nossos mundos cruzaram, porém tão incerto. Laura de um espelho distante emergiu, seus olhos estrelas num céu de verão. Em cada momento meu coração sorriu, sem saber que vivia uma breve ilusão. Nas sombras do parque nosso amor se perdeu, um beijo roubado,
promessa no ar, mas a verdade cruel, o destino escreveu que mundos distintos não podem se amar. Uma estátua de madeira, memória imortal, de um amor impossível, de um sonho desfeito. Na casa de espelhos, nossa história final, doce Laura, reflete meu peito. A cigana sussurrou, realidade partiu, nosso amor condenado, além da razão. Em mundos espelhados, meu coração persistiu, no amor que é eterno, mas sem solução. Laura querida, meu reflexo, minha dor. Nosso encontro foi breve, um sopro no tempo. No silêncio do parque, guardo teu amor, mesmo que separados por um espelho cinzento. E essa foi a Frequência 7 Além, a única que te leva com segurança e muitos sustos para outra dimensão. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo diretamente para os seus ouvidos. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além. 7 Além, a gente trouxe o horror de volta. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Conseguimos desconectar seu aparelho, mas talvez algo tenha atravessado para o seu mundo. Fique agora com seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.